Boa tarde, na graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula desta tarde, nossa escola bíblica dominical. Hoje estamos num novo cenário, um novo ambiente, mas tudo para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração? Maravilhoso Deus, Papai Celestial, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede neste momento para juntos aprendermos um pouco da Tua Palavra. Eu quero te pedir, Senhor, nos dê graça, nos dê força, nos dê sabedoria, Senhor. Eu quero pedir uma bênção toda especial para os nossos ouvintes, Senhor, que o Senhor os dê graça, o Senhor os dê força, os dê sabedoria. Papai do céu, venha assim, ó Pai, de encontro à sua necessidade. Papai, em nome de Jesus, se conosco, ó Pai, nesse momento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre a nossa lição. A nossa aula de hoje será sobre a relevância da igreja para o crescimento da vida do cristão. Tá? Qual é a importância da igreja para o seu, para o meu, para o nosso crescimento como cristão. Focando nesse ponto, nós vamos falar um pouco sobre a importância que existe dos ministérios dentro da igreja. Qual a importância do ministério? O ministério que nós estamos falando nesse momento sobre o ministério prático, que é o ministério do pastorado, ou do presbitério, a função em si. Qual a importância de cada um dentro da igreja para o nosso crescimento, para a nossa preparação da vida cristã. A importância dos líderes ministeriais, nós estudamos isso dentro do livro de Efésios, no capítulo 11 em diante, até o versículo 12, que está escrito: a igreja ela tem líderes ministeriais, sempre visando o aperfeiçoamento dos santos, nosso aperfeiçoamento. O desempenho do seu serviço, a edificação do corpo de Cristo. Vemos assim que a diversidade ministeriais ela é essencial para o nosso crescimento. Nós temos o pastor dentro da igreja, que é uma diversificação ministerial. O pastor ele tem por função de acolher e também de alimentar a nossa vida. O cristão, a pessoa que está frequentando a igreja, essa é a função do pastor, de alimentar. Ele acolhe você, ele te recebe, ele está com você todos os dias. Nós temos também o evangelista. O evangelista, ele tem por função de evangelizar, levar a palavra para as pessoas, para outras pessoas, o conhecimento do evangelho, sempre com o objetivo também de encher a igreja, trazer o povo para a igreja, porque ele trazendo o povo para dentro da igreja, o pastor acolhe esta pessoa, vai acolher e vai ensinar essa pessoa, vai trazer uma palavra para esta pessoa de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento para essa pessoa. Essa é a função do pastor. Temos a função do evangelista, mas também temos a função do mestre. O mestre, ele tem a função, qual a função do mestre? De ensinar. Tá? Não basta vir para a igreja, não basta frequentar uma igreja simplesmente. Isso não vai te trazer simplesmente um crescimento espiritual. O pastor ele vai te acolher, o evangelista ele vai falar do evangelho para você, mas o mestre ele vai te ensinar. É um ensinamento que vai te trazer uma vida sólida, uma vida forte, uma vida próspera. É o ensinamento da palavra de Deus. Essa é a função do mestre. Temos também o profeta. O profeta ele tem por função de fazer o quê? Te encorajar. Veja bem, você chegando na igreja, o evangelista ele vai falar do evangelho, ele fala do evangelho para a pessoa chega, o pastor vai acolher, o mestre ele vai ensinar a ser um verdadeiro cristão, mas o profeta tem por função de te encorajar a viver aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está vendo no dia a dia na igreja, você agora vai pôr em prática isso na sua vida do dia a dia. Essa é a responsabilidade, a função que nós temos dos mestres dentro da igreja. E isso é importante, que nós vemos isso na igreja primitiva. Isso já acontece desde a igreja primitiva. A igreja primitiva, o povo se reunia com o objetivo de aprender, com o objetivo, sim, de conhecer o evangelho que Jesus deixou para nós há mais de 2000 anos atrás. Essa palavra que Deus trouxe para nós. As verdades
Uma das verdades que caracteriza essa igreja é porque ela era uma igreja que aprendia, a igreja primitiva, crescia na doutrina, no ensinamento dos apóstolos que aprenderam diretamente com Jesus. Então, os apóstolos traziam para as pessoas que se ajuntavam para o aprendizado, para o conhecimento da palavra. Essa fidelidade do ensino que os apóstolos tinham, ela era primordial, era a marca da igreja, e isso que fazia a igreja crescer desde o início. Então, Paulo, ele preservava no ensinamento da palavra de Deus. Olha só, é importante que Paulo ele foi um grande ensinador da palavra de Deus já no começo da era cristã. Ele trouxe vários ensinamentos e ele pregava o evangelho em várias cidades, ele sempre se convendo e levando esse evangelho, esse ensinamento para as pessoas. Então Paulo foi um grande ensinador. E uma coisa importante que eu achei assim na lição que me falou profundamente foi que ele era muito conhecido como mestre e como pregador. Interessante, como ele era um ensinador, ele era conhecido como mestre e como pregador. Por quê? Talvez porque ele pregava ensinando. Então suas pregações já eram ensinamento. Então todas as pregações que Paulo tinha tanto no templo, quanto na sinagoga, quanto na rua, nas praças, onde ele estava pregando o evangelho, essa pregação era um ensinamento. Então lembre-se, não basta você só pregar, você também tem que ensinar. O pastor, ele ensina a palavra de Deus para a gente através das pregações que acontecem no templo diariamente. Oh, glória a Deus. Amém? E essa importância, ela é muito importante para o crescimento da igreja. E lembre-se, Paulo, ele aprendeu também para ensinar. É importante que você aprenda para ensinar sempre. Paulo foi um dos maiores mestres do cristianismo de todos os tempos. Através de Paulo aprendemos muita coisa do evangelho. Ele deixou para nós, dentro da Bíblia, escrito para nós, grandes ensinamentos do evangelho. E ele mesmo teve mestres em sua vida. Nós vimos isso em Atos, no capítulo 22, versículo 3. Então, como mestre, Paulo aprendeu, sentou para aprender, mas ele também precisava pôr em prática. E para pôr em prática, Deus preparou para Paulo Barnabé. Barnabé estava com Paulo dia a dia. Barnabé acompanhou Paulo nesse ensinamento dia a dia. Nós vemos que Barnabé ele foi fundamental na importância e no crescimento do ministério de Paulo. Isso nós lemos lá em Timóteo, capítulo 1, o versículo 1 Timóteo 1, 2. A grande verdade é que todo crente precisa reconhecer o valor daqueles que ensinam. Então vamos valorizar aqueles que estão aí na igreja nos ensinando, os mestres, pastores, que eles conhecem, eles estudaram e agora eles estão aptos, estão prontos para te ensinar esse evangelho e te ensinar a como pôr em prática esse evangelho no seu dia a dia, dentro do seu trabalho, na sua vida ministerial, a pôr em prática o que você tem aprendido na igreja, dentro da sua família. Essa é a função dos mestres, nos ensinar, nos ajudar. Então nós vemos que a igreja ela é muito importante para nós. Lá nós somos acolhidos, lá nós somos fortalecidos, lá nós somos ensinados, lá nós somos preparados como a viver uma vida cristã. E lá também terá pessoas que vai nos fortalecer, nos encorajar a viver essa vida, vai nos preparar, pôr em prática o que aprendemos sempre no dia seguinte. Importante isso. Então, lembre-se, a igreja tem uma grande importância na nossa vida. Esse convívio na igreja é o nosso crescimento, ele nos traz um crescimento. Nós vemos o convívio no ambiente da igreja. Dentro da igreja, nós vemos que a igreja nos prepara, nos ensina, nos encoraja. Agora, como isso acontece? É no convívio. O amplo sistema de apoio da comunidade cristã é um dos maiores benefícios a ser cristão. Crescer na vida cristã, apesar de ser a necessidade individual, é também coletiva. Então veja bem, você precisa crescer como ser humano na vida cristã, isso é importante. E isso vai nos ajudar dentro da igreja.
dentro da igreja, na convivência com os irmãos, vai nos ajudar, vai nos ensinar com a convivência com o pastor, com o nosso ministério, vai nos ajudar, vai nos ensinar, nos encorajar a crescer individualmente. Mas quando estamos juntos na igreja, com o povo, com os irmãos, em convivência, isso vai nos ajudar e nos fortalecer a viver coletivamente, que isso é o mais importante dentro do cristianismo. Não basta você crescer sozinho espiritualmente, não. Você precisa crescer com os demais irmãos, porque se você cresce sozinho, isso se torna errado dentro do evangelho. O evangelho não é feito para pessoas independentes. O evangelho é feito para todos. Deus nos deu o evangelho, deixou esse evangelho para todos. E temos que crescer. Por que coletivamente? Porque é o coletivo que vai fortalecer a igreja, que é o corpo de Cristo. Isso é muito importante. Então lembre-se, devemos nos reunir para que juntos possamos crescer. É a convivência na comunidade de fé que oportuniza a prática da mutualidade, caracterizada pela expressão frequente nas páginas do Novo Testamento. Então lembre-se, ela vai nos trazer essa mutualidade, ou seja, de vivermos em comunhão, vivemos junto, unido, um fortalecendo o outro e junto a igreja sendo fortalecida. Não nos devemos agradar a nós mesmos, à custa dos outros. Pelo contrário, nós devemos ajudar o nosso próximo fazendo daquele que seja cansado se fortaleça espiritualmente. Esse é o grande objetivo da união, que é um fortalecer o outro. Eu estou forte, você está fraco, eu vou te ajudar a estar com você, te fortalecendo para o dia a dia. Você está forte, o seu irmão está fraco, você vai conviver junto para que fortaleça teu irmão para o dia a dia. Então, um fortalecendo o outro mutuamente junto, a igreja crescendo. A igreja crescendo, o cristianismo crescendo, o reino de Deus crescendo em nosso meio. Isso vai converter em bênçãos, vai converter em prosperidade, vai converter em vida nova, vai converter em alegria, vai converter naquilo que mais o povo precisa e quer, que é a paz de espírito. Isso vai nos dar quando nós estamos crescendo junto com o reino de Deus. Amém? Esse ambiente na igreja não é perfeito. Então cuidado com isso. Não pense que será um ambiente perfeito, lindo e maravilhoso. Não, esse ambiente na igreja não será perfeito. Os conflitos e desafios vividos dentro da igreja, quando enfrentados com amor, são elementos poderosos para o crescimento cristão. Então lembre-se, para que você cresça, você precisa ser provado, você precisa ser testado. Não basta você simplesmente aprender, ouvir, aprender e decorar. Isso não te torna você uma pessoa capacitada. Você precisa praticar. E a prática disso é a convivência com os irmãos de diferentes pensamentos, diferentes desejos. Cada um tem o seu pensamento, cada um tem o seu desejo, cada um tem uma forma de vivência e nem todos vão coincidir. E essa convivência com cada um tem as suas particularidades, mas convivendo junto, isso que vai nos tornar melhor, vai nos tornar capacitado e nos preparar cada dia mais. Isso vai nos trazer vida e vida com abundância perante Deus. Louvado seja Deus. Então, lembre-se, não será uma vida perfeita dentro da igreja, porque estamos convivendo com outras pessoas que têm outras formas de pensamento. Mas o segredo não é simplesmente aceitar essa convivência, é entender essa pessoa e conviver com ela da forma que ela é, e ela conviver com você como você pensa. E juntos, pensamentos diferentes, mas tudo contribuindo para o reino de Deus. Há muita gente focando somente os defeitos na igreja e vive em busca de uma igreja perfeita. E isso é uma triste ilusão. Não há perfeição onde se encontra seres imperfeitos. A igreja é composta por pessoas imperfeitas. A Bíblia diz que todos nós estamos em um processo de crescimento que não terminará aqui. Então lembre-se,
processo de crescimento. A cada dia nos tornemos melhor, a cada dia nos tornamos mais capacitados, nos preparando enquanto estamos aqui nessa terra, enquanto estamos aqui nesse mundo. Vamos nos preparando a cada dia melhor. Então, isso que nos torna pessoas melhores é quando os erros que cometemos no passado não cometemos mais hoje. Os erros que nós cometemos no passado estamos mais preparados para suportá-los e passá-los à frente e não cometer esses mesmos erros. Quando nós cometemos os mesmos erros sempre, nós não nos estamos tornando melhor, não estamos preparados ainda. Nós ainda estamos estagnados na mesma fase. Nós não passamos de fase no nosso jogo da vida. Então é importante que o erro que cometemos no passado, nós temos que aprender para que não cometa hoje. E os erros que estamos cometendo hoje, vamos criar experiência e conhecimento e nos preparar para que amanhã não cometemos esse mesmo erro. E sim, cada dia vamos nos tornando melhor, pessoas mais capacitadas, mais inteligentes, pessoas de boa índole, de bom caráter, pessoas de bons pensamentos. Isso vai nos melhorando a cada dia, até chegarmos o quê? À estatura do homem perfeito, como a Bíblia nos diz. Todas essas atitudes e muito mais nos conduzem ao crescimento cristão. Lembre-se disso, isso é muito importante. E o serviço da igreja também é fundamental para o crescimento, não? Você está sempre ativo na igreja, isso vai te preparando cada dia mais também, vai te trazendo cada dia mais experiência, mais conhecimento, crescimento, cada dia mais, tornando melhor cada dia mais. Por quê? Para servir, fomos chamados para servir, deixar os ídolos e servir a Deus vivo e verdadeiro. Assim como os homens crescem em seu trabalho, igualmente crescemos na vida cristã, quando servimos ao Senhor. Então, esse aprendizado vai te tornar cada dia melhor e você vai servir a Deus de forma melhor, de forma mais suave, de forma mais clara, mais objetiva e consciente. Porque servir a Deus, glorificar a Deus, não é simplesmente estar na igreja e gritar glória a Deus, não, é de forma consciente. Eu sirvo a Deus porque eu desejo servir a Deus. Eu sirvo a Deus porque Ele é Deus. Eu sirvo a Deus porque Ele é poderoso. Eu sirvo a Deus porque Ele é Deus. Eu sirvo a Deus porque Ele sabe o que é melhor para mim. Eu sirvo a Deus porque o meu coração foi entregue para Deus. Isso é convicção, isso é decisão e é isso que Deus espera de nós. Mas para que possamos chegar a esse ponto, é o conhecimento que nós devemos adquirir dele a cada dia mais e mais, um conhecimento através da sua palavra, da oração, de estarmos sempre na tua presença, sempre na sua casa. Glória a Deus por isso. É válido ressaltar que o crescimento espiritual de um servo não se dá da noite para o dia, nem é quantitativo. Olha só que lindo isso aqui. Você não vai adquirir conhecimento assim, da noite para o dia significa rápido, em pouco tempo. Não, é através do conhecimento. E o conhecimento você adquire com o tempo. Você vai cada passo adquirindo mais conhecimento perante Deus. Então, adquirindo esse conhecimento a cada dia mais e mais, você vai crescendo, você vai se tornando o quê? Não quantitativo, porque quantitativo é muita informação. Quando você tem muita informação, muito aprendizado, mas você não é qualitativo, você não tem qualidade porque você não põe em prática esse aprendizado. Isso é importante para o cristianismo, você não ter apenas o quantitativo, muito conhecimento, mas não ser qualitativo, pouca coisa em prática, não põe em prática aquilo que você aprende do evangelho a cada dia mais e mais. Glória a Deus por isso. Então, seja qualitativo no seu conhecimento, seja qualitativo, põe em prática, exerça aquilo que você tem aprendido através da palavra de Deus. Se você tiver dúvida, se você não estiver compreendendo, busque do seu pastor, busque dele, sente com ele, pastor, eu preciso de compreensão que eu quero pôr em prática essa palavra. Ele vai te orientar, ele vai te ajudar. Não perca todas. Terça-feira temos aqui na igreja, nós temos nossa igreja AD, Jardim Alvorada em Santo André, nós temos ensinamento, nós temos um culto que o pastor traz uma palavra de ensinamento, uma pregação de ensinamento para você, para mim, uma palavra que nos fortalece, nos edifica, nos prepara, sim, para uma vida cristã verdadeira,
para uma vida abençoada e possamos sim suportar cada dia mais e mais as diversidades da vida. Amém? Então lembre-se disso. Então vemos que a igreja é importante, que a igreja ela tem sim todos os ensinamentos que precisamos e devemos estar na igreja sim, juntamente com nossos irmãos, para que essa união vai fortalecer um ao outro. E a lei do crescimento por meio do fazer. Esse é um ponto importante também, porque talvez você frequente a igreja, vai todos os dias para a igreja e já acha o suficiente. Não. O fazer é o princípio presente na vida de Cristo. Ele não só ensinou, ele fez. O fazer gera experiência e crescimento. Então, o fazer é o que é o fazer? É literalmente isso, é o qualitativo. É você colocar em prática aquilo que você tem aprendido. É você também ensinar para outras pessoas o que você tem aprendido, da forma que você tem aprendido. Então, ensinar para o outro, ensinar para o seu filho, ensinar para o seu vizinho, ensinar para um parente seu, ensinar para as pessoas que trabalham com você. Isso também é pôr em prática, porque esse ensinamento vai fazer você crescer também, é crescimento. Tudo aquilo que não é exercitado tende a atrofiar, mirrar, secar, ou seja, se você não ensina, você vai ficar atrofiado espiritualmente, porque você só vai ter aquilo para você só vai aprender. Por exemplo, na empresa, no seu trabalho, você entra para trabalhar numa empresa, você é destinado a uma função e ali você começa a aprender dia a dia. Cada dia você vai aprendendo mais daquela sua função dentro daquele seu trabalho, você vai se preparando cada dia mais. Mas imagine depois de alguns anos que você está exercitando aquilo, você só aprendeu aquilo, você não passou para ninguém, você não ensinou ninguém, você não pôs em prática aquilo que você ensinou. Para que serviu aquilo para você? Para que aquilo, o que fez aquilo você crescer e fortalecer? Não, você é uma pessoa profissionalmente mirrada, que está com o seu trabalho atrofiado, porque você só pratica, exercita aquilo que você aprendeu, daquilo que você aprendeu e não ensinou mais ninguém, você não cresceu. Você não tem experiência daquilo realmente do que você fez. Porque se você muda de trabalho, você vai ter que levar exatamente como você aprendeu naquele local para outra empresa, para outro trabalho. Lembre-se, lá é outro ramo de atividade, é outro trabalho, outros procedimentos, outra forma de trabalho. Então, não necessariamente como você aprendeu, o que você consegue exercer lá. Pode mudar. Então você pode ficar atrofiado com esse ensinamento, mas não conseguir colocar em prática lá. Quando você passa esse ensinamento, você passa esse ensinamento para outra pessoa, você passa e está aprendendo ao mesmo tempo, conhecendo, ampliando os seus conhecimentos, ampliando a sua visão, o seu modo de ver as coisas. Então é importante que no cristianismo você faça o mesmo. Você passe para o próximo. Fale de Jesus. Jesus para o próximo. Viva uma vida cristã verdadeira. Viva essa vida que você tem aprendido a cada dia mais e mais com o seu pastor. Então, é um dever, como devemos colocar em prática os talentos. Só aprende fazendo, ninguém aprende a dirigir sem pegar no volante. Você vai aprender a dirigir, você foi lá, fez as suas aulas práticas lá na escola, você concluiu, fez o teste, pegou a carta de motorista, você é habilitado, mas você não tem a prática e a experiência da sua habilitação. Lembre-se disso. Nem aprende a nadar sem nadar na água. Você teve as aulas de natação, mas você não pratica no mar, você não pratica em altas águas. Você sabe a teoria, lembre-se disso. De igual modo, a nossa fé, a nossa vida espiritual só desenvolve à medida que é colocada em ação. Então você só vai desenvolver espiritualmente, a sua fé só vai crescer quando você colocar em prática isso que você tem aprendido dia a dia na casa de Deus. Quando você negocia os seus talentos, eles aumentam e também a sua capacidade de administrar. Deus deu 10 talentos. 5 negociou, 5 guardou para não perder. Então, se você está aprendendo dia a dia, mas não está pondo em prática, aprendendo, você está o quê? Você não está negociando os seus talentos, você está guardando para você com medo de perder.
Não, negocie os seus talentos, negocie o seu conhecimento, negocie a sua prática de fé, negocie a sua vida espiritual com o seu próximo, com o seu vizinho, com a sua comunidade de fé. Que você vai crescer espiritualmente, você vai dominar o que? Esse mundo espiritual como? Através da fé, através do amor, através do cuidado do próximo. Isso é muito importante. Então, não se esqueça, coloque os seus talentos em prática. A lei do crescimento, ela está presente na sua vida cristã. O crescimento espiritual não é uma opção que devemos escolher, mas o imperativo que devemos obedecer. Olha só, é um imperativo. Vamos ler ali em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Eu gostaria de ler essa passagem com vocês. 2 Pedro, no capítulo 3. Então vamos lá. 1 Pedro, 2 Pedro, está aqui capítulo 3 e o versículo 18. Olha só o que diz 2 Pedro 3, 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Olha só, antes crescer na graça e no conhecimento. Olha só o que ele diz. Antes significa antes o quê? Antes que você queira colocar em prática e viver os ensinamentos, você não foi ensinado. Então você primeiro, antes, crescer na graça. Como? No conhecimento. Conheça, aprenda, senta para aprender. Busque a Deus, ore, consagre. Então você vai estar preparado para sim colocar em prática esses ensinamentos. Somos ordenados a crescer em graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, coloque em prática. Você vai crescer quando você começar a colocar em prática esses seus conhecimentos. Ah, irmão, mas eu não tenho conhecimento. Busque o conhecimento. Frequente os ensinamentos da sua igreja. Não perca os ensinamentos com o seu pastor, com os mestres da sua igreja. Busque o conhecimento. E coloque em prática como? Levando para o próximo esse ensinamento. Essa lei é para hoje também. Às vezes você pensa, não, mas isso era para a igreja. Eu já ouvi falar, eu já escutei pessoas dizerem, não, mas evangelização é para o tempo da igreja primitiva, porque lá estava começando a evangelização, estava começando a falar de Jesus. Então, precisava nesse tempo que o povo saísse. Hoje não precisa, porque os quatro cantos da terra já ouviu de Jesus. Será que já? A palavra de Deus ela é bem clara, dizendo que enquanto o evangelho não for pregado nos quatro cantos, não haverá o arrebatamento da igreja. Então, se já foi pregado nos quatro cantos do mundo o evangelho, então a igreja já foi arrebatada. Entendeu? Então, se a igreja não foi arrebatada, sempre existe alguém que ainda precisa ouvir o evangelho. Sempre precisa alguém que precisa ouvir essa palavra de transformação. Sempre tem alguém ainda que precisa ouvir essa palavra de renovação, essa palavra que muda a vida, que muda seus pensamentos, que muda a sua forma de viver. Ainda existe alguém que precisa ouvir. Será que esse alguém não será o meu vizinho? Será que esse alguém não será alguém da minha família, ainda que Deus está esperando eu tomar essa atitude e falar desse evangelho? Então, essa palavra é para os dias de hoje ainda. Paulo recomendou a Timóteo que, assim como havia ouvido dele, também transmitisse a homens fiéis e que, por sua vez, também transmitissem a outros. Então Paulo determinou a Timóteo, vai falando, fala desse Jesus aí, desse evangelho aí que a gente ouviu, dessas boas novas, fala também, porque eu ouvi e mudou minha vida, você ouviu, mudou sua vida, fale para os outros que vai mudar a vida das pessoas também, elas vão viver melhor também, elas vão crescer também. Precisamos diariamente ir abandonando prática da velha maneira de viver, a fim de que o desenvolvimento da nossa maneira não seja impedido, até que chegamos à medida de estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4 e versículo 13. Como no tempo da igreja primitiva, as circunstâncias contrárias não impedem o crescimento da
igreja. Então, na igreja, no tempo da igreja primitiva, Roma perseguia o povo, era muito tenso. Isso que o escritor diz aqui. Roma estava seguindo os seguidores de Cristo. Ainda não havia a igreja formada nesse tempo. Não existia ainda os chamados cristãos ainda nesse tempo. Existiam os seguidores de Cristo. Roma estava perseguindo os seguidores de Cristo porque ele estava preocupado. Esse povo está crescendo. Esse povo vai querer dominar e vão me matar. Eles querem dominar Roma. Roma não entendia de que era uma nova forma de vida, que era o cristianismo, uma vida de fé, uma vida de esperança, uma vida de bom caráter, uma vida de transformação. Era isso que Jesus estava trazendo. Jesus não estava trazendo poder material, poder sobre os homens, poder sobre a terra, um poder eclesiástico ou mesmo um poder político. Não era isso que Jesus estava trazendo. Jesus estava trazendo boas novas, que o evangelho é boas novas, estava trazendo as boas novas, palavras de transformação de ser humano. Era isso que Jesus estava trazendo, mas Roma estava preocupada e perseguia e queria matar. Era um desespero. Mas isso não impediu o quê? Que no início os seguidores de Cristo, a igreja primitiva que estava começando ali, não impediu, não atrapalhou para que o evangelho prosseguisse, ele se difundisse em todas as nações. Ele tomou proporções e foi para fora dali de Samaria, Jerusalém, e foi até que atingiu os confins da terra. Chegou até você e chegou até mim. Isso não impediu. Então isso não vai impedir a você, a mim, a nós de pegar e de falar desse evangelho que ouvimos, que aprendemos e que vivemos e que mudou a nossa vida e colocamos em prática e vivemos eles no dia a dia, falando para o próximo também. Amém? Então, lembre-se, a igreja ela é importante porque ela nos prepara, sim, para um verdadeiro cristão, ela nos prepara para uma verdadeira vida, ela nos prepara-se para o dia de amanhã. Lembre-se disso, a igreja é importante. Frequente a sua igreja, vá para a sua igreja, frequente os cultos da sua igreja, escute as mensagens com muito carinho que é ministrada na sua igreja. Não falte, esteja dentro da sua igreja, atue dentro da sua igreja juntamente com a comunidade, levando uma palavra para aquele que está carente, aquele que está precisando. Não vai criticá-lo, não critique ele, leve uma palavra de amor, uma palavra de transformação. Busque dentro da palavra de Deus, uma palavra que ele vai restaurar aquela vida, que vai levantar aquela vida, porque amanhã ele vai estar restaurado junto com você, restaurando outras vidas, restaurando outras pessoas, está trabalhando, e isso que vai trazer o que? O reino de Deus vai crescer, o reino de Deus vai estar crescendo a cada dia mais e mais. Amém? Muito feliz por vocês aqui, muito feliz pelo ensinamento. Hoje foi uma palavra muito boa, muito boa. Eu quero deixar para vocês aqui, olha só o que eu quero deixar para a gente fechar aqui. Esse ensinamento é Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até que chegamos lá, continuamos cada dia mais e mais aprendendo, a cada dia mais e mais crescendo, a cada dia mais e mais colocando em prática, buscando em oração, sempre buscando na palavra de Deus, no conhecimento, buscando sempre estar com nossos irmãos, que isso vai cada dia nos tornando melhor e possamos cada dia chegar mais perto do varão perfeito. É o que Deus espera de nós, é o que Deus busca em nós, sermos sempre cada dia melhor. Amém? Muito obrigado. Eu quero agradecer pela sua presença, quero agradecer por você estar comigo aqui, falando um pouquinho desse evangelho, dessa palavra de transformação. Quero agradecer você por me ouvir, muito obrigado. E próxima semana estaremos aqui novamente com mais uma aula. Não perca, esteja conosco. Se você ainda não curtiu a página do AD Alvorada aqui no YouTube, não esqueça, vai lá, curta a nossa palavra, pega esse vídeo, mande para os seus amigos, seus irmãos, compartilhe esse vídeo com todos, porque esse vídeo vai trazer palavras que podem nos despertar
algo que às vezes nós não percebemos, que precisamos aprender, precisamos colocar em prática. Esse vídeo pode nos despertar. Então compartilhe esse vídeo com todos. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar comigo, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família ricamente. Um forte abraço em Cristo para todos vocês e fiquem com Deus.